Quero cumprimentar a todos uma boa noite, né? E dizer que Deus abençoe a cada um, né? Tá eu e Marcilene aqui, nesta noite aqui abençoada, em nossa casa. E nós queremos trazer aqui uma reflexão para o vosso coração nesta noite, né? Que o Espírito Santo tem tocado no meu coração para me falar e muitas das vezes eu fico me retrocedendo sem querer falar. Mas eu vou falar para vocês nesta noite que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. É sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Marcelina aqui vai dar uma saudar vocês também com a paz do Senhor e boa noite. Eu saúdo a todos vocês aí de casa com a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus possa ir de encontro a cada um de vocês e Ele sabe do que eu e você necessita e que Deus possa suprir nessa hora. Amém. Eu quero deixar aqui um versículo para o vosso coração, né, para você, né, inscrito no nosso canal, para você que nos tem nos ajudado, né, nós estamos muito gratos, né, por vocês nos ajudar aqui em nome de Jesus. Quero deixar aqui um versículo para o vosso coração nesta noite, que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16, que vai dizer assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Irmãos, eu quero trazer para você aqui agora que muitas das vezes as pessoas olham para si, né, e começam a se questionar das suas vidas, esquecendo que muitas das vezes foi Jesus, né, que morreu naquela cruz por nós. E Jesus é completo. Jesus é completo. Jesus, ele ensina. Depois que primeiramente Jesus nos escolhe, depois ele ensina e depois nos disciplina, porque Jesus é completo. Se você for ver, livro de Isaías, por favor, irmão Marcelino, por favor. Livro de Isaías, capítulo 49, versículo 1. Por favor. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Amém. O Senhor Jesus, ele já tem nos escolhido desde o ventre de nossas mães. Agora, ele tem nos escolhido não simplesmente para a gente dizer, Jesus me escolheu, não. Não, Jesus tem nos escolhido, como ele mesmo tem dito aqui na palavra dele, aqui no Evangelho de João, capítulo 15, 16, que ele disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades, para que vá. Jesus disse assim, eu vou te escolher para você ficar sentadinho no canto, ou esperando, não. Jesus disse assim, eis que eu vos escolhi e vos dei nome. Jesus, ele escolhe a nós e nos dá um nome. E ele disse, agora eu quero que você vá. Ele não disse assim, eu quero que você fique aí sentado, não. Lá no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, por favor, Marta. Evangelho de Marcos,
Evangelho de Marcos, capítulo, louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de Marcos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Marcos quanto? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Marcos 16, 15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Continua? Não. Se vocês estiverem percebendo aí, queridos irmãos e amigos do Evangelho, Jesus ele tem dito aqui no Evangelho de João: não me escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e nomeei para que vades. Aí já no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15, ele vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Ele não falou assim: pregai o meu evangelho para todos os meus filhos, não. Não. Ele disse para as criaturas. E criatura, irmão, você só vai ver fora. Criatura você só vai ver na rua. Criatura você só vai ver aquelas pessoas que não acreditam em Jesus, aquelas pessoas que muitas das vezes, louvado seja o nome de Jesus, muitas das vezes, aleluia, não quer saber do evangelho, muitas das vezes vive numa vida desgarrada, muitas das vezes não tem temor ao evangelho, a Jesus Cristo. A Jesus disse assim: ide por todo mundo e levai o meu evangelho a toda criatura. Eu não sei se você está me entendendo nesta noite, o que Jesus está falando no meu coração. Ele está dizendo aqui para mim e para você, aleluia, que nós temos que, aleluia, sair, aleluia, do nosso conforto e temos que levar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque pregar, aleluia, para crente é bom. Agora Jesus quer que leve a palavra para a criatura, para ímpios, aquelas pessoas, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, que não conhecem o evangelho, aquelas pessoas que estão numa vida desgarrada, aquelas pessoas que, aleluia, estão numa vida, num caminho torpe, aleluia, e você olha para ela e você já sabe discernir, aleluia, pela vida dela, pelos frutos que ela está levando, você já sabe discernir, aleluia, qual o caminho, aleluia, que ela vai seguir. E você não tem coragem, aleluia, de chegar para ela e pregar o evangelho de Jesus. Jesus é completo. Jesus escolhe. Como foi dito aqui pela irmã Marcilene. Isaías 49, primeiro. E Jesus, ele também ensina. Lucas. Capítulo 20, versículo 21. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar desrespeito humano, porém ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. Amém, irmão? Jesus, ele escolhe. E ele determina: meu filho, eu estou te escolhendo, meu filho, eu estou te dando nome, meu filho, aleluia, eu quero que agora que você vá. Porque eu me responsabilizo, assim diz o Senhor, para mim e para você. Aí depois que Jesus, ele nos escolhe, ele nos ensina. Louvado seja o nome de Jesus, como está aqui no Evangelho, aleluia, de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 12. Aleluia, aqui, meu irmão Marcelene, Jesus, muitas das vezes as pessoas, irmão Marcelene, pensam que Jesus escolhe uma pessoa como assim fosse um estalar de dedo ou tocar no interruptor de uma lâmpada e na mesma hora ela nos atender, a lâmpada atender e acender. Não é assim. A Bíblia vai dizer que para Jesus escolher,
os discípulos, para Jesus escolher pessoas a qual ele vê que vai ser capacitada mais na frente, Jesus passa por um processo. E que processo será esse? Por favor, Marcelene. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão percebendo? Jesus saiu, primeiramente eu quero falar para você, que Jesus de Nazaré, ele morava numa cidade por nome de Cafarnaum, uma cidade marítima, uma cidade praia, uma cidade bonita. Jesus poderia ter passado a noite na sua casa, ali, dormindo, ou então armar uma rede ali, na varanda da sua casa, ali em Cafarnaum, na beira da praia, e ficar contemplando o mar. Mas não, a Bíblia vai dizer que Jesus saiu de Cafarnaum e foi para os montes, e passou a noite toda orando a Deus de joelho. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus não foi ali para dizer que era bonito ou para se amostrar, não. Jesus foi ali porque ele tinha um propósito. E que propósito teria esse? Versículo 13. Por favor, do Evangelho de Lucas. Versículo 13 do capítulo 6. Você está fazendo agora. Uhum. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, ao quais deu também o nome de apóstolos. Amém. Os irmãos estão percebendo? Jesus, ele passou a noite toda no monte orando a Deus. E pela manhã, Jesus, ao invés de ir para a casa dele, dormir um soninho, tomar um cafezinho, talvez, eu não sei, mas não, Jesus escolheu os discípulos de um a dedo. Saiu escolhendo a dedo. E a Bíblia, ela vai dizer que quando Jesus escolheu os discípulos, aí ele disse, agora eu não vou deixar vocês aí dispersos. Eu escolhi vocês, chamei vocês e vocês atenderam o meu chamado. Agora eu vou ensinar para vocês. Porque Jesus é completo. Jesus escolhe, ensina. E Jesus disse que agora eu chamei vocês, vocês atenderam o meu chamado, agora eu vou ensinar para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos e seus grande multidão. E grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom. Glória a Deus. Os irmãos estão percebendo? Jesus, ele passou a noite inteira orando a Deus, pela manhã escolheu os discípulos, agora ele disse, agora vamos ali que eu quero ter um particular com vocês. Jesus, ele disse assim, eu quero ter um particular com a multidão, não, eu quero ter um particular com vocês, a qual eu escolhi. E levou os discípulos, aleluia, para um lugar da montanha. E quando Jesus chegou naquele lugar, muitas multidões, discípulos de João Batista, também encostaram perto de Jesus, para ouvir o que Jesus ia passar para os discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. É tão provável, irmão, que Jesus, a palavra que ele tinha era para os discípulos a qual ele tinha escolhido. Versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Glória a Deus. Os irmãos estão percebendo? Jesus, a Bíblia poderia dizer que Jesus olhou para todos que estavam ali ao seu redor. Se você perceber aqui no versículo 17, a Bíblia vai dizer que haveria grande multidão de pessoas, de Tiro, de Sidom, mas a Bíblia vai dizer que Jesus olhou diretamente para os discípulos a qual ele escolheu pela manhã. E ali ele começou a ensinar as bem-aventuranças. Então, irmão, Jesus ele é completo. Então, irmão, Jesus ele escolhe, Jesus ele ensina e Jesus ele disciplina. Apocalipse, louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse,
capítulo 3, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém, irmão? Pode ler de novo, irmã Marcelene. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Amém, irmão? Jesus escolhe Isaías 49 primeiro. Jesus ensina Lucas 20, 21. E Jesus disciplina Apocalipse capítulo 3, 19. Porque Jesus é completo. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, irmão, ela diz, louvado seja o nome de Jesus, que o nosso Jesus, aleluia, ele nos comprou a preço de sangue. Muitas das vezes, né, pessoas conseguem as coisas aí com dinheiro, com barganha, com outras coisas, mas Jesus não, Jesus ele nos comprou. Você pode bater no peito, não com soberba, não, que Jesus não gosta de soberba, não. Mas você pode bater no peito e dizer assim, eu fui comprado a preço de sangue. Jesus me escolheu, eu sou um privilegiado. E eu vou, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, levar o evangelho de Jesus a toda criatura. Por quê? Pregar para filho, se prega perdição, e pregar para a criatura se prega salvação. Por quê? Porque o filho já sabe, aleluia, os caminhos, porque ele está ali dentro do evangelho, ele estuda o evangelho, ele lê, aleluia, ele busca, ele tem o pastor, ele tem o missionário, tem o evangelista, ele tem ali o irmão, tem a irmã, ele tem em casa, e ali ele tem o Espírito Santo ali, mas o ímpio não tem. Então, para você pregar para crente, você prega salvação. E para você pregar para ímpio, prega, aleluia, para você pregar para crente, você prega, aleluia, passou do sentido, irmã? Louvado seja o nome de Jesus. Tá vendo, irmão? Por isso que é bom ter uma pessoa aqui por perto de nós. Você está entendendo, irmão? Como é o evangelho de Jesus? Jesus, ele nos chama. Muitas das vezes pessoas, né, olham para si e dizem assim, Jesus me chamou, eu agora sou isso, sou aquilo, tal, mas não tem obras, não tem fruto. Você sabe da parábola a qual Jesus fez, aleluia, quando ele disse que um fazendeiro tinha 3 trabalhadores e o fazendeiro tinha que fazer uma viagem. E ali chamou os 3 trabalhadores e a um ele deu 3 dracmas, a outro ele deu 2, não, a um ele deu 4 dracmas, a um ele deu 2 e a outra ele deu 1. E foi embora. O fazendeiro foi embora. O patrão, na verdade, foi embora. E quando ele retorna depois de algum tempo, aí tornou a chamar os empregados de novo. E aquele que ele deu 4, ele devolveu 5. Aquele que ele deu 2, ele devolveu 3. E aquele que ele deu 1, ele só devolveu 1. E ele disse, cadê? Ele disse, eu enterrei. Então, irmão, é o que está acontecendo. Pessoas estão enterrando aí, aleluia, o que Jesus tem dado. Jesus tem dado para você louvar, louva. Jesus tem dado para você pregar, prega. Aleluia, agora prega a verdade. Porque ele mesmo vai dizer, o Evangelho de João, capítulo 8, 32. Evangelho de João 8, 32, irmão Marcelo, por favor. Evangelho de João 8, 32.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, irmão, a essência do Evangelho é a verdade. Amém? A essência da verdade, do Evangelho, é a verdade. Não tem outro termo, não tem outro caminho. Se pregar a verdade, pessoas vão ser mudadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas, aleluia, vai ter sucesso na sua vida. Por quê? Porque é a verdade. Onde Jesus ele disse que quando a semente é plantada sobre uma terra fofinha, ela nasce, mas logo ela morre. Por quê? Porque vai vir a tempestade e vai arrancar ela. Mas se ela for plantada, aleluia, em uma terra boa, aleluia, na rocha, aleluia, ali por nome de Jesus Cristo, vai permanecer ali firme. Porque Jesus, irmão, ele tem determinado para mim e para você, para terminar aqui, Jesus ele tem determinado para mim e para você, ele tem nos dado uma ordem para mim e você levar o Evangelho de Jesus. Como ele fez com o apóstolo Paulo. Ele escolheu o apóstolo Paulo, né? Paulo ia para Damasco e de repente no caminho, né, Jesus raiou sobre as nuvens, Paulo caiu cego em Jesus. Mas a primeira ordem a qual Jesus determinou para Paulo está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Escuta aí, irmão. Em nome de Jesus, a ordem que Jesus deu a Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Tá vendo, irmão? Então, o Senhor Jesus, ele tem determinado ordem para mim e para você, para nós ir, não para nós ficar. Amém? Que Deus o abençoe, que Deus proteja, que Deus livre. E se os irmãos sentirem no coração aí, irmão, de nos ajudar, aleluia, dá um likezinho aí para nós aí, se inscreve no canal de nós, que nós somos muito necessitados, irmão, de levar este evangelho, irmão, aleluia, a toda criatura, entendeu? E levar também esse evangelho aí para dentro da tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. E se caso os irmãos, aleluia, se tiverem alguma pergunta, se caso os irmãos aí viram, aleluia, que ficarem em dúvida com alguma coisa, ou eu falei alguma coisa que os irmãos não, os irmãos não concordaram, por favor, entrem em comentário aí com nós aí, amém? Que nós não ficamos com raiva não, jamais. Entendeu? Porque sempre que vier palavras boas da parte de vocês, isso aí com certeza vai ser para acrescentar mais ainda a nossa sabedoria que Deus tem nos dado. Amém? E que Jesus o abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite, né? Em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.